O tempo ele vai passar de qualquer maneira, treinando ou não treinando. Então, na melhor das hipóteses, treine, né? Vá para a musculação porque isso faz diferença. Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista, eu digo, não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de bem-estar mesmo. Então, mais do que grandes resultados que eu tenha tido nesse primeiro e nesse segundo ano, fisicamente, esteticamente, eu sinto que eu estou muito mais forte, sabe, para realizar as coisas. Só quem não treina, só quem é sedentário e passa a treinar ou que já foi algum dia sedentário ou então gordo, como eu já fui, já tive mais de 100 quilos, sabe a enorme diferença que faz você manter a sua vida ativa, né? Treinando, principalmente musculação, que é um esporte de força. Isso te deixa mais forte, né? Porque esse é o grande objetivo. Desde que eu comecei a gravar lá em 2024, por que eu faço esses movimentos? Apenas como uma forma de padronização, para verificar alguma diferença semana a semana, ano a ano. Acho importante dizer, e já que esse é o vídeo que finaliza o ano 2, que nesses 2 anos, tanto no ano 1 como no ano 2, eu apenas treinei musculação, pelo menos 4 vezes por semana, de segunda a sexta-feira. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu treinei de segunda a sexta-feira. Posso dizer que das 105 semanas, eu estive presente em 85% desses dias. Então essa é a primeira variável que eu coloco aqui nesse vídeo de hoje, que constância, né? Então treinei sempre, todas as semanas, tentei não faltar, tentei manter a minha presença na academia. O segundo ponto que eu acho muito importante colocar é a questão da dieta. Isso faz uma enorme diferença. Eu sei disso porque em outros tempos, anterior a 2024, 2023, lá em 2018, 2019, eu já fiz projetos assim de musculação com dieta e dá muita diferença. Então, nesses 2 anos que estou aqui gravando, 2023, 2024, 2025, eu não fiz dieta em nenhum momento, então eu não bati a quantidade certa de proteína, que é pelo menos 2 gramas a quilo por peso corporal. Então eu levei uma vida normal, simplesmente tomava café da manhã com 2 ovos, geralmente, um copo de café com leite, no almoço o almoço que era feito ali no dia a dia mesmo, sabe, sem restrição calórica, nem contagem de macros, eu só procurava evitar assim produtos industrializados, eu quase nunca comi. Coisas muito gordurosas também, frituras, mas de modo geral a minha alimentação ela não foi regrada, ela simplesmente foi uma alimentação comum, que eu acho que o brasileiro de modo geral come bem, né? Arroz, feijão, macarrão, essas coisas normais assim. E quantidade de proteína, né? Que eu não bati, eu não consumi nenhum tipo de suplemento ao longo desses 2 anos. O máximo, lá no comecinho, que eu tentei colocar na minha rotina foi proteína de soja, porque é a mais em conta, né? Então, acho que era R$12 o quilo, alguma coisa assim, nela no Floco. Então, minha dieta ela não dá nem para dizer que eu tive uma dieta restrita propriamente dita. Eu simplesmente me alimentei, né? E aí, o corpo reflete muito isso, né? Então, se eu tivesse feito uma dieta ao longo desses 2 anos regrada, só que isso custa, né? Isso custa dinheiro e custa tempo, custa até às vezes uma saúde mental também, se você não está muito afim de fazer. Dieta eu costumo dizer que você tem que estar bem focado mesmo e tem que estar se sentindo muito bem para fazer, porque eu acho mais difícil, na minha opinião, né? É mais difícil fazer dieta regrada, bater a quantidade certa de macro e dieta limpa, do que o treino propriamente dito, isso na minha opinião, né? Tanto é que nesses 2 anos iniciais aqui eu sequer fiz isso, né? Apenas treinei. Bom, então essa é a segunda variável, né? A terceira variável é o uso de drogas e ergogênicos. Nunca nesses últimos 2 anos, na verdade, eu ia dizer nunca em toda a minha história de musculação, que eu comecei lá em 2017, depois parei, enfim, lá no vídeo número 1 do ano 1 eu conto um pouco dessa história, né? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu nunca fiz uso de drogas pesadas nem nada disso.
A única vez que eu usei ergogênico foi Sustanon, lá em 2020, no início de 2020, por 10 semanas. E que inclusive era underground, então provavelmente era subdosada, 250 miligramas por semana. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que eu já tive essa experiência e eu posso dizer que não vale a pena. Então, se é só para você ter um físico que seja útil para o dia a dia, que são coisas que te deixam forte, que você precisa usar no dia a dia, que te deixe forte e que deixe minimamente aceitável esteticamente, não há necessidade de usar droga. Então, nesses 2 anos, 2024 e 2025 agora, eu não fiz uso de nenhum tipo de droga, sequer fiz uso de estimulante, pré-treino, coisas desse tipo, nem a mais básica de todas, que é creatina, que creatina realmente foi uma coisa que eu sempre usei na minha vida, na minha história de musculação, sempre. E nesses 2 anos sequer eu fiz uso disso, o que para mim foi muito chocante, né? Porque eu sempre fui muito acostumado a sentir que meus músculos tinham mais força por conta da creatina, naquelas 2 repetições finais ali, sabe? Que eu acho que é ali que a creatina dá a diferença, mas nem isso. Ou seja, então esses 2 anos que eu treinei foram os 2 anos assim mais custo-benefício da minha vida. Eu simplesmente vim aqui para a academia, gastava com mensalidade na academia, treinava, fazia um cardio, que isso eu já vou falar daqui a pouco, mas suplementos alimentares, ergogênicos, coisas desse tipo, eu não coloquei durante esses 2 anos. Então, nada de testosterona, nada de oxandrolona, nada de nandrolona, nada dessas drogas de modo geral, nenhuma delas eu utilizei nesses 2 anos. E fica evidente no meu corpo, né? Meu corpo não teve uma grande diferença, não teve. E é nítido isso, dá pra ver que é um corpo natural, porque ele não é denso, a musculatura ela não é preenchida, ela não é preenchida por conta da alimentação, mas ela não é empedrada como é o corpo de alguém que é hormonizado, né? E a 4ª variável que eu queria colocar aqui é a questão do cardio. Então o cardio é algo que eu levo comigo desde sempre, porque fazer cardio, correr, pedalar, nadar, são coisas, fazer trilha, são coisas que não são apenas para estética, mas é porque de fato você mantém a tua saúde do coração, o cardiovascular fica muito melhorado com isso. Então faz parte já da minha rotina constante também, de segunda a sexta, há muitos anos, sempre fazer cardio. E aí eu junto o útil ao agradável, eu venho para a musculação treinar, eu venho correndo lá da minha casa, que dá mais ou menos quase 3 quilômetros daqui. Eu venho no trote ali bem cedinho, então veja que eu juntei o útil ao agradável, né, que é manter um cardio e também alguma coisa que vai ser útil para o corpo esteticamente, né? Então eu coloco essa variável aqui na musculação porque esse pouco resultado que tive esse resultado que tive nos 2 anos, muito em função aconteceu, né, por conta dos cardios também, né? Então isso ajuda a secar. E a última variável que eu quero colocar aqui, que é o consumo de água, que é muito importante. Isso eu realmente não abri mão. Então, tem certas coisas nesses 2 anos de experimento aqui que eu realmente não abri mão. O primeiro é o treino, o segundo é o cardio, que eu sempre fiz constantemente, e, e essa última variável que eu quero colocar aqui é o consumo de água. Então, pelo menos no meu caso, ainda mais no meu caso, que tenho uma forte tendência a ter pedras no rim, ou nos rins, então eu preciso tomar muita água. Então são pelo menos 4, 5, às vezes até 6 litros por dia. Mas é no mínimo 4 litros por dia, todos os dias, de segunda a domingo. E isso também ajuda. Então veja que de todas as variáveis que existem aqui para você ficar com um ótimo corpo na musculação, algumas eu respeitei nesses 2 anos e principalmente nesse último ano. Eu respeitei o cardio, respeitei a água, respeitei o treino semanal, mas outras variáveis como a nutrição, não respeitei. O uso de ergogênico, não faço uso e nem pretendo fazer uso tão cedo. Então, veja que isso tudo compõe um pacote, né? Aqueles corpos que a gente vê na internet, que são os perfeitos, ideais, isso aí é uma construção de várias partes, assim, sabe? Sendo que se falta uma parte, não vai ficar com aquele corpo. Então, eu me sinto muito feliz nesses últimos 2 anos por estar com o corpo que eu estou, porque é o que foi possível fazer do que eu tinha em mãos.